Esse episódio da Gregário Cycling é um oferecimento de Trip Bike. Experiências sobre duas rodas no Brasil e no mundo. Pensou em cicloturismo? Pensou Trip Bike. A Gregário Cycling essa semana escala os Pirineus, a cadeia de montanhas que separa a França da Espanha. Montanhas que foram e ainda são palco para batalhas inesquecíveis do Tour de France e outras clássicas do ciclismo. Esse ano, as etapas 17 e 18 da Volta Francesa passarão por lá, embate entre os prós, desafio e encanto para os amadores. Os Pirineus também compõem eventos como o L'Étape du Tour, Haute Route e pedais menos competitivos, mas ao mesmo tempo instigantes, como a Rota Mar a Mar, que cruza a cordilheira partindo do País Basco até a Catalunha. Um roteiro interessantíssimo que a gente também vai falar aqui nesse podcast. Para te colocar conosco nessa pedalada, contamos com o valioso retorno do treinador Ronaldo Martinelli. Ele fala sobre duas das suas grandes paixões, subidas míticas e treinamento. Apresentamos Víctor Andueza, um espanhol que decidiu dividir sua experiência nas montanhas com ciclistas do mundo inteiro. Ele é o criador da Pirenaica, uma agência de viagem que promove inúmeros roteiros pela Espanha. Ainda no clima, conversamos com Felipe Parada, o embaixador da Pirenaica e de muitas outras marcas aqui no Brasil. Ele conta sua história com o ciclismo e suas curiosas aventuras como um influenciador no mundo duas rodas. O Gregário Cycling Pirineus começa agora. O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ultra Coffee. Performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição desse podcast. Ronaldo Martinelli, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um prazer imenso ter você aqui de novo com a gente. Prazer é todo meu. Pô, satisfação. Eu falei, né, um pouquinho antes da gente começar aqui a gravação, eu falei que eu tava parecendo que a gente tava nas primeiras reuniões de Gregário, né? E é sempre um prazer aí estar com vocês, tenho certeza disso. E tem uma sincronicidade, porque aqui vocês estão nos ouvindo e nós estamos nos vendo na gravação, mas por coincidência os três estão com a camiseta da mesma cor. Então tem uma sincronicidade aqui dos três Founding Fathers, os fundadores da Gregário Cycling. E que cada um seguiu de um jeito, ajudando que o ciclismo seja uma coisa bacana e interessante no Brasil. Eu segui de fora, mas aí sempre atento ao sucesso de vocês, que eu sabia que iria acontecer com ou sem o Ronaldo, entendeu? Então, fiquei lá de fora torcendo e a amizade continua, cada um com seus projetos e, enfim, para mim é um prazer realmente estar aqui com vocês de novo. É sempre com, porque você esteve com a gente naquele momento difícil de tirar o avião do chão, né? Então, sempre será com. Agora, como é que você fez recentemente um podcast? Pois é, a minha diversão é falar de treinamento, né? Acho que talvez foi até um dos motivos de eu sair da Gregário, porque eu queria fazer algo que fosse mesmo relacionado a treinamento, a coisas que eu gosto de falar, né? Então, enfim, eu conheci o Sérgio, né? Que, assim, coincidentemente, ele estava no mesmo lugar que eu e ele acabou se apresentando para uma pessoa. Essa pessoa falou, olha, você precisa conhecer esse cara. E aí a gente começou a conversar, o cara morou 25 anos nos Estados Unidos. E o cara foi um dos primeiros treinadores no Brasil de triatlon. E a gente, no primeiro dia a gente já conversou 2-3 horas. Aí ele falou, pô, vamos fazer um podcast? Falei, pô, bora, vamos lá, porque ele também estava com os projetos de fazer e tal. E nisso entrou também o Tonon, né, que é um cara que já está muito na questão de mídia e tal, tá estudando muito sobre o assunto e também é professor, é treinador. E aí a gente juntou os três para falar, mas a gente não é vamos falar, é um podcast não muito ativado, vamos falar assim. A gente faz o podcast por gosto mesmo, porque a gente curte fazer. Tudo que a gente fala ali é voltado a treinamento. A gente até fez um
um episódio falando sobre tecnologia, porque o Sérgio conhece um cara lá nos Estados Unidos que trabalha na Canyon e tal. É uma coisa que a gente gostou de fazer e tá dando, pelo menos por enquanto, tá dando super certo. Quem sabe nós vamos ser um gregário um dia, um gregário cycling um dia. Estamos nessa luta aí. Ficamos devendo o nome do programa, né? Como é que chama o seu podcast? Se chama Coach Chat. Muito bom. Eu já sigo vocês e acompanho o trabalho. Agora, como você mesmo disse, aqui a gente acaba abrindo um pouco. A gente não vai abrir mão dessa sua experiência como treinador, mas nessa pauta dos Pirineus, a gente quer também falar do Ronaldo ciclista. Vamos começar por isso e falar um pouco da sua experiência por lá, sua impressão dessas montanhas, porque na sequência eu também quero ouvir o Ronaldo fã de ciclismo, porque essas montanhas também têm muita história e eu sei que você também tem muita curiosidade nesse sentido. Mas vamos começar pela experiência de pedalar por lá, qual que é a sua relação com os Pirineus? Então, eu conheci os Pirineus em 2013, né? Então, estamos falando de quase 10 anos. Eu fui fazer a Altiroute, né? Que foi a única prova que eu fui fazer nos Pirineus. Eu fiz 3 vezes, né? Então, eu fiz 2013, aí 2018 e 2019. Para quem não conhece, né, a Altiroute é uma prova de 7 dias, então dá para conhecer bastante coisa em 7 dias, né, lá nos Pirineus. E eu, um ano antes, eu conheci a primeira prova que eu fiz, né, da Altiroute, foi nos Alpes, né, e aí na época só tinha Altiroute, só tinha essa versão, e eles resolveram fazer uma segunda versão que foi justamente nos Pirineus. Então deu para comparar bastante coisa, né, do que eu vivi nos Alpes e do que eu vivi nos Pirineus, né. Uma primeira coisa que falaram na época, que eu acabei nem concordando muito quando eu acabei terminando os Pirineus, foi que as montanhas dos Pirineus, elas eram mais difíceis que as montanhas dos Alpes. E quando, na verdade, eu achei que as montanhas, elas tinham uma dificuldade muito parecida, tá? O que a gente percebe uma diferença, né? Eu estou fazendo meio um paralelo dos Alpes, porque ali tudo é França, mas as montanhas dos Alpes, elas são mais altas, né? Os Pirineus, eles ficam mais baixos. Pegar o Tourmalet, por exemplo, ele chega, se eu não me engano, a 2.300, né? Se a gente falar, estava falando do Stelvio, né, que chega a 2.700. Se pegar o Col de la Bonette, que é uma montanha dos Alpes, chega a 3.000 metros quase. Então, o nível das montanhas, elas são mais baixas. Consequentemente, você tem, como a prova é feita no verão, você tem um tempo mais abafado, né? Tem um pouquinho mais de calor. E o que eu achei mais diferente, que daí isso é para o lado negativo, que a estrutura dos Pirineus, ela não é tão boa quanto é dos Alpes, né? Então, os hotéis, eles são mais afastados, e os hotéis geralmente são aqueles hotéis que você vai no verão, né? Porque não dá para pedalar no inverno. Esses hotéis não têm muita preparação para o ciclismo, e a qualidade dos hotéis não é tão boa assim, né? Eu lembro uma foto do Lance Armstrong, o querido do Leandro Bittar, ele mostrou que ele ia dormir num beliche, né, num hotel dos Pirineus, e realmente é isso mesmo. O próprio Victor falou sobre isso aqui, Ronaldo, só que ele falou de uma maneira mais lúdica do que você está falando, do quanto que os Pirineus ainda estão conquistando um espaço como um destino de ciclistas, né? Então, existem muitas montanhas que ainda são desconhecidas e existem grandes montanhas que têm uma grande identidade, principalmente com o Tour de France. A gente sempre lembra que, normalmente, um final de semana do Tour de France tem montanhas dos Alpes, na outra nos Pirineus, e isso inverte de acordo com a forma como o Tour gira pela França. E aí, por lá, montanhas muito míticas, o Tourmalet é uma delas, é a montanha que mais fez parte da história do Tour de France, né? E tem o Peresor, tem o próprio ali, tem o Altacan, tem uma série de montanhas que fazem parte dessa... Essas subidas também, muitas vezes, têm inclinações mais intensas. Isso muda um pouco o approach para pedalar por lá? Então, na minha percepção, por exemplo, o que a grande, vamos falar, diferença, né, é a estabilidade da subida, né? Então, quando eu falo estabilidade, por exemplo, o Tourmalet, quando eles pegam aquele lado que eles chamam de selvagem, né, que é o lado onde passa o túnel, faltando 5 quilômetros e tal,
ela começa num nível tranquilo, tal, mas ela, por exemplo, ela chega a uma certa parte a 10%, e aí ela vai 10% até o final. Mas a média dela, se você for ver, dá 6%, 7%. Só que ela tem essa estabilidade, então você não tem a possibilidade, né? Eu estou falando aí mais como treinador também, de você dar uma recuperada na frequência, dar uma recuperada na percepção do esforço. Então ela acaba ficando muito estável, e aí eu entendo esse como sendo a dificuldade maior. E nos Alpes, não, aí você tem uma variabilidade um pouquinho maior, né? Então você está às vezes ali num ponto a 8%, 10%, mas tem um outro que vai a 4%, né? E os Pirineus não. O Pirineus, ele é muito... Duas coisas que eu acho que muito característico dos Pirineus: essa estabilidade que dificulta, e a pessoa na percepção acaba entendendo que aquilo lá tem uma dificuldade maior do que às vezes uma montanha que tenha o mesmo percentual de inclinação, né? E aí isso é um ponto. E tem um outro ponto que aí eu considero mais para a descida, que eu acho que o asfalto dos Pirineus também não é tão bom quanto, por exemplo, os asfaltos que a gente tem nos Alpes, né? E, Ronaldo, acho que você colocou uma coisa ótima, de que uma montanha não é igual a outra. Às vezes, a distância dela e a altimetria não é a única coisa. Você mencionou o Paiol aqui em Campos do Jordão, de que é extremamente duro, e muito porque fica muito difícil, fica impossível. Fica muito difícil, fica impossível. Então, a altimetria média, você olha, mas encaixar o passo da subida é um desafio. E aí a pergunta, até porque tem ouvintes nossos que não têm tanta experiência no pedal, como é que você classificaria de forma genérica graus de inclinação de uma subida, em percentual de ascensão, e níveis de dificuldade? Então vamos lá, uma faixa aceitável, que é legal, por exemplo, quando você vai lá no Google e você digita o nome da montanha, aparece lá a imagem dela, e geralmente aparece uma imagem com várias cores, né? Então, de 6% a 8%, aparece lá vermelhinho, tem uma de 8 a 10%, aparece um pouquinho mais escuro, enfim. O que eu considero? Às vezes eu nem olho muito o negócio da cor, né? Mas é lógico que quando a gente vai fazer a prova, a gente dá uma estudada, porque essa variabilidade, às vezes a gente pode até mudar o treinamento por conta disso. Por exemplo, o Paiol, a gente estava falando dele, né? O Paiol, ele tem, em média, 10,5%, chegando quase a 11%, mas ele tem uma descida no meio. Depois daquela descida é o inferno, não tem mais nada que você acha bonito. Eu tenho até um aluno que brinca que ele estava lá, ele viu um poste, ele andou mais 40 minutos e o poste continuava ali, né? Então a gente tem essa variabilidade, às vezes realmente ela é importante para você dar uma recuperada, enfim. A experiência, a estratégia que você vai fazer a montanha, ela varia muito, às vezes, por conta dessa variabilidade. Mas o que eu acho aceitável é de 6% a 8%, tá? Tem um nível de dificuldade boa, mas aceitável, de 8 a 10%, e tudo que passa de 10 e for muito estável, você ficar muito tempo, eu acho já um nível de dificuldade maior, né? Algumas montanhas aqui no Brasil, Rio do Rastro, por exemplo, está falando de Pirineus, mas eu posso sugerir também, por exemplo, o Col d'Aubisque, nos Pirineus, ela tem uma variabilidade grande, mas tem pontos de 12%, 14%, né? O Tourmalet, o lado selvagem, o final dela é 10% e não baixa. Você está ali olhando, é sempre 10, 11, 10, 11, 10, 11. Do outro lado, né, que é o lado que mais passou o Tour, ele começa a 10% também sem parar, não para de jeito nenhum, e fica também 10, 12%, dá uma aliviadinha no meio, dá uma aliviadinha no final, mas também fica por aí. Eles colocaram agora, diz que a nova, vamos falar assim, o novo charme dos Pirineus, é uma montanha agora chamada Col do Portet. Ela entrou no Tour, se eu não me engano, de 2019, e eles colocaram em 2021 de novo, só não colocaram em 2020. E eu tive a oportunidade de fazer em 2018. 2018 eles fizeram, foi aquela etapa que o Nairo Quintana fez, que ele ganhou, que acho que tinha 60 quilômetros, era uma etapa mais curta. E essa montanha, ela tem 20 e poucos quilômetros de distância, e ela é 10% do começo até o final. Ela não vai a 9 e não vai a 11. Ela fica o tempo inteiro, e é uma montanha
que não tem nenhum tipo de vegetação, e você começa até o final, eu fui rezando, né? Porque também era a última montanha de uma etapa rainha da Altiroute, e eu tive uma dificuldade muito grande de fazer, justamente porque não tem um momento, a não ser em algumas curvinhas, que você dá uma refrescada, tá? Então, tudo que é 10% acima, eu encaro já como uma certa dificuldade. Ô Ronaldo, você já comentou aqui outras vezes o quanto que o Altiroute se transformou num evento muito mais competitivo do que ele já foi no início, né? Ali no começo tinha uma meta de fazer 2 montanhas por dia, 3 montanhas no dia, e depois ele foi ficando cada vez mais acirrado. Agora, a Rota Mar-e-Mar, ela vivencia algo parecido. Todo dia você tem ali uma etapa parece uma faca de serrinha, né? Que você sobe 2, 3 montanhas sem o compromisso de desempenho. É mais desafio pessoal do que competitivo. Vamos dizer assim, fazendo uma comparação com o Altiroute antigo, vamos dizer assim, exagerando. Agora, você, com a experiência própria e também com a de treinador, como é que você orienta um ciclista, obviamente preparado para um evento de 9 dias como esse, a encarar 3 montanhas por dia, não só usando a energia, mas também a alimentação? Como é que você fazia e como é que você orienta? Então, o grande segredo de uma Altiroute, eu sempre falo, né? Porque treinar, cada um tem a sua rotina. É difícil você mudar muitas vezes a rotina de um atleta, principalmente um atleta amador, né? Porque o cara tem o trabalho dele, tem a vida particular, profissional, então ele está muito encaixado, às vezes, numa rotina que é difícil mudar. E eu falo que o grande segredo de quem quer se preparar para uma Altiroute, uma prova em etapa, você fazer training camps, né? E aí, quando a gente fala de training camp, são dias seguidos de preparação e, óbvio, de preferência em montanha, porque não adianta nada você fazer uma preparação para uma Altiroute sem altimetria. E então, você fazer dias seguidos, de 3 a 4 dias, e você programar isso, pelo menos 3 ou 4 training camps. É isso realmente que vai dar o suporte, porque a Altiroute não é só questão física, né? Mas tem muito a ver também com a questão mental. Então, como que a pessoa se sente num dia, por exemplo, que você treinou 3.000 metros, fez lá um treino de 120 quilômetros com 3.000 metros de altimetria. E aí, no dia seguinte, você tem um outro que seja 2,5, né? Então, você vai ficar aí mais 4, 5 horas em cima da bike, né? Então, você tem que preparar o seu corpo, né? Óbvio, para isso, mas você tem que preparar também a tua cabeça para entender todos os processos, né? O processo de treino, o processo de recuperação, e isso você só consegue em dias seguidos, né? Em treinamentos específicos. Não é no dia a dia de treino que você vai conseguir isso. É um preparatório que a gente faz no dia a dia, é lógico que é um preparatório, tem coisas específicas que a gente trabalha, mas o que mais traz resultado mesmo para uma preparação como uma Altiroute, para uma Altiroute, são realmente os training camps, tá? Esse é o grande segredo que eu falo aí para o meu cliente, organizar training camps. Ronaldo, esse é um ótimo ponto, porque só quem faz um evento multidias consegue ter a dimensão do que é você negociar com cansaço acumulado. Inclusive, recentemente a gente teve o Guy Nieve, que já fez 5 grandes voltas, e de que a primeira ele achava que era insustentável, mas ele achou um ritmo de encaixar. Eu acho que essa é a arte de você ir além do cansaço, além da recuperação que não é plena, mas você ir sobrevivendo a cada dia. E chega uma hora que eu não sei se é um pouco do nosso masoquismo, você até se diverte. Mas Exato. Isso exige um treino. Quem for para um lugar desse, fazer multidia sem ter feito um training camp multidia, vai se divertir muito menos, talvez, né? Tem também a questão da estratégia das montanhas, estratégia como você mesmo falou, qual que é a estratégia que a pessoa vai usar para conseguir completar, porque nós estamos falando de 3, às vezes 4 montanhas no mesmo dia, e o que importa não é o que você faz na primeira, mas o que importa é o que você faz na última. Porque se você chegar muito azedo na última, a prova acaba. Tipo, eu conheço cara que simplesmente não conseguiu. Hoje, até eles são mais flexíveis em relação ao tempo, mas antigamente era 15 km por hora. Tinha que chegar até determinado horário. Não chegasse, era cortado da classificação geral. Então, essa estratégia de ritmo, ele também precisa ter esse autoconhecimento, e ele só consegue fazer num treinamento de também multidias, multietapas. Com seus clientes, você percebeu que ter feito uma experiência como essa
de pedalar em lugares místicos da Europa coloca a autoestima da pessoa, a relação com o esporte e até com lidar com a dor num patamar diferente? Ah, total. Eu posso chamar isso de ciclismo extremo, né? Porque você pedalar 7 dias com uma média de 3.000 por dia, a gente está hoje, por exemplo, a gente vai ter a Altiroute Alpes, né, esse ano aqui. Eu tenho um grupo que está se preparando para a prova, eles estão vendendo como a prova mais difícil, amadora de todos os tempos. Então, porque vai ter o primeiro dia 4.100, o quarto dia também tem mais 4.100 e as etapas menores tem 3.400. Então, o cara ele entra vamos falar assim, quando ele cumpre algo que é difícil, ele já baixa a régua daquilo, né, para tentar às vezes outras coisas que são mais difíceis. Mas quando ele entra realmente numa Altiroute que ele consegue completar, eu tenho a experiência do cara que teve dificuldade para completar, né? Como treinador, eu estou falando, né? Não, nem como ciclista, mas eu já tive a experiência do cara que teve a dificuldade, que foi penúltimo lugar, com a corda no pescoço, e ele queria ser o último. Não me pergunte o porquê, mas ele queria ser o último, porque tem uma questão do Lanterne Rouge e tal. E eu tive duas atletas que ganharam a prova. Então, eu tenho muita coisa, muita informação, né, mas eu entendo, cada um está na ponta do pelotão que consegue. Estava na ponta do pelotão. Exatamente. Esses caras, seja do primeiro ao último, todos eles voltaram diferentes, né, desse evento, né? E eu cito aqui muito o Altiroute porque foi um evento que, óbvio, já está na minha vida há mais de 10 anos, então eu cito ele, mas existem outros eventos também de multidias que também têm a mesma dificuldade e também merece consideração a partir do momento que você conseguiu completar e teve todas as dificuldades que tem tipo de evento como esse, né? Fato é que falar disso dá uma baita vontade, né? Você já fica planejando, imaginando quais são as montanhas e quais são as experiências que estão por vir. Eu falo pro meu cliente, Leandro, o seguinte, cara, não tome a decisão sentado com a bundona no sofá, porque você começa a ouvir as histórias, você vai querer ir, entendeu? Agora, quando você estiver lá na 4ª montanha do dia, você já fez 3,5 de ascensão, você tem que fazer mais 600. Que você faça mais 200. Ali você vai se perguntar o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho certeza, você pode ser o cara mais condicionado no ciclismo, pode ser o Pogacar, né? O Pogacar faz porque ele é profissional, né? O cara que é recreacional, ele vai se perguntar uma hora, né? Por que eu fiz isso e tal? Tem cara que não sabe onde está se enfiando, então tem que saber muito bem, é uma questão até de responsabilidade, você entender, eu deixo isso até muito claro que não é um negócio, que é tangível, mas você tem que ter também a responsabilidade de treinar e não achar que, porque eu sou bom na bike, eu vou completar isso bem, entendeu? Tem que ter muita noção de onde está se enfiando. Ronaldo, e qual é a resposta desse momento? O que eu estou fazendo aqui? Nunca você vai ter a resposta disso, mas você vai terminar de perguntar isso quando você cruzar a linha de chegada da última etapa. É uma experiência de vida, né? Uma prova como essa. E você não precisa ter só preparação física, mental, técnica, você precisa se organizar para isso, é uma prova relativamente cara, enfim, é uma baita de um trabalho, vamos falar assim, né, em todos os sentidos. É uma frase do finado e querido Ayano Suassuna, que o que é ruim de viver é bom de contar, né? Exatamente, é isso aí, perfeita. Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. Experimente o Café Rubé, feito com grãos especiais para quem é apaixonado por um cafezinho antes ou depois das pedaladas. Vale sempre repetir o quanto que a gente está feliz com o retorno do Ronaldo Martinelli aqui no Gregário Cycling. As portas vão estar sempre abertas para ele, que nos ajudou e muito no nascimento do Gregário Cycling. Agora a gente conversa com o espanhol Víctor Anduesa. Ele conta as experiências de um agente de viagem que tem os Pirineus quase que no quintal de casa. Se liga.
Víctor, bem-vindo a Gregário Cycling. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Primero decir, Víctor, es un placer tener a una persona como tú aquí conozco en Gregário. Es un gran honor y con tanta historia. Y yo creo que para la gente que nos escucha, igual no sabe tanto acerca de quién es Víctor y qué es la Pirenaica, igual una pequeña introducción nos vendría bien a todos. Bueno, primero muchas gracias por invitarme a participar en vuestro podcast. Para mí estar aquí en España y que desde Brasil quieran conocer qué es Pirenaica, pues es una alegría y yo estoy encantado de poder compartir estos minutos con todos vosotros. ¿Qué es Pirenaica? ¿Quién es Víctor? Bueno, Víctor es simplemente un enamorado de la bicicleta, del ciclismo, del cicloturismo, que además yo particularmente como ciclista soy muy malo, jamás en mi vida podría competir ni nada parecido, pero aun siendo muy malo soy capaz de disfrutar muchísimo de la bicicleta, soy capaz de disfrutar muchísimo con mis amigos y soy capaz de hacer grandísimos viajes en bicicleta. Entonces, hace ya 20 años yo lo que planteé a mis amigos es la posibilidad de atravesar el Pirineo en bicicleta, haciendo las grandes etapas que hacen los profesionales del Tour de Francia, pero haciéndolo con tranquilidad, con calma. Es decir, hacer un gran reto deportivo, pero evidentemente sin la presión de un cronómetro y mucho menos de ganar o de perder. Eso tenía que ser simplemente una aventura personal y un gran reto deportivo individual. Aquello que empezó como simplemente una aventura de verano, ahora hace 20 años, se ha convertido en una organización que me ha convertido a mí en profesional del ciclismo. Yo no soy ciclista profesional, pero sí soy profesional del ciclismo. Yo ahora trabajo en exclusiva para organizar este tipo de eventos, este tipo de viajes, y durante estos 20 años pues organizamos grandes rutas en Pirineos, grandes rutas en Alpes, Dolomitas, Mallorcas, es decir, en los grandes escenarios del mundo, en los grandes escenarios europeos para el ciclismo. Y además de esto, pues también tenemos nuestras Gran Fondo, donde juntamos a miles de personas durante un día, pero siempre bajo esta idea, bajo esta filosofía de disfrutar de la bicicleta, de compartir y de asumir grandes retos personales sin la necesidad de la competición. Yo jamás en mi vida soñaba o me podía imaginar que acabaría viviendo del ciclismo y mucho menos viendo cómo yo montaba en bicicleta, ¿no? Pero la vida me ha traído por este camino, un camino que para mí es maravilloso, precioso y que me ha permitido durante todos estos años vivir grandísimas experiencias, conocer a gente maravillosa y además conocer el mundo. Me ha permitido viajar mucho, viajar en bicicleta. Tuve la ocasión también de conocer vuestro país por motivo de Pirenaica. Así que es un regalo que me ha hecho el ciclismo, todo lo que he vivido durante estos 20 años. Incluso Mauro Ribeiro, ¿no? Usted ha conocido a Mauro Ribeiro acá en Brasil. Hace unos años tuve la oportunidad de viajar a Sao Paulo a una feria de ciclismo donde tuvimos la posibilidad de hablar de Pirenaica y de que mucha gente nos viese allí, y coincidimos pues que durante aquellas jornadas estábamos uno enfrente del otro, Mauro y yo estábamos uno enfrente del otro. Mauro, además, su carrera profesional la desarrolló aquí en nuestra tierra, en la ciudad en la que yo vivo. Entonces, esas casualidades de la vida nos sirvió para durante aquellos días hablar muchas veces y contarnos muchas historias, ¿no? Todo se empezó, entiendo, de Pirenaica en 2003, pero en sí. 2007, un otro oficinio ilustre de su región, Miguel Indurain, ha creado una asociación con Pirenaica. ¿Cómo se fue esto? Bueno, como os he dicho antes, nosotros empezamos simplemente como un pequeño grupo de amigos, con una aventura de verano. Lo que ocurre es que aquello, pues poco a poco fue creciendo y para nuestra sorpresa, pues de repente nos encontramos que ya llevábamos 5 años trabajando, 5 años organizando eventos, y tuvimos la ocasión de estar con Miguel y le propusimos, bueno, Miguel, ¿qué te parece si quieres unir tu nombre al nuestro, o decir que tú ser nuestro padrino y venir y participar algún día en alguna de nuestras etapas? Y Miguel dijo sí, y desde entonces pues existe una buenísima amistad con él. Hemos vivido muchas cosas juntos desde aquella fecha. En 2007 participó en una de nuestras etapas, posteriormente ha venido a presentaciones, ha estado con nosotros. El gran día fue cuando en 2011
nosotros tuvimos el privilegio de organizar un gran homenaje a Miguel celebrando el 20 aniversario de su primer Tour de Francia. Aquel año pues nosotros reprodujimos la etapa en la que Miguel se vistió por primera vez de amarillo y Miguel aquel día montó en bicicleta junto con su mujer y junto con los amigos de Pirenaica por las mismas montañas en las que 20 años antes había estado compitiendo con Chiappucci, con Lemon y compañía, ¿no? ¿Cómo es ser un habitante nativo y perpetuo de los Pirineos? El Pirineo es uno de los grandes lugares, es un espacio, un escenario maravilloso para el ciclismo. Tiene unas condiciones espectaculares, como se puede apreciar todos los años en el Tour de Francia, cuando las etapas pasan por aquí o cuando la Vuelta de España pasa las etapas de la Vuelta a España por el Pirineo. ¿Qué tiene el Pirineo? Pues tiene unas montañas diferentes a las que puedas encontrar en Alpes o en Dolomitas. No son ni mejores ni peores, pero son diferentes. Igual no son tan altas, pero tienen desniveles muy importantes, tienen porcentajes, la altimetría son muy altos y los paisajes pues son montañas muy verdes, con muy poco tráfico, la calidad de las carreteras es buena, pero tienen a su vez muy poco tráfico, entonces eso es una maravilla para el ciclismo. Y vivir aquí, pues a los que nos gusta el ciclismo, pues es un privilegio tener estas montañas al lado de casa. Yo ahora aquí estoy mirando por la ventana y tengo al fondo las montañas que hoy esta noche ha nevado y las veo blancas. Y pues es un privilegio poder estar aquí y saber que podemos, en escasas, desde donde yo vivo, en hora y media en bicicleta estoy ya en el Pirineo. Entonces eso es un privilegio. No solo para los aficionados de la bici, ¿no? Yo me recuerdo mucho de haber leído y me ha encantado un poco más por lo que es esto. En el libro de Kilian Jornet, que es un corredor que en Brasil igual no conocemos mucho, es un corredor de ultrarunning, que son esas carreras de montaña muy, muy largas. Y él habla en su primer libro de la Transpirenaica, ¿no? Que es el viaje que hace corriendo a pie del Mar del Norte, saliendo de la costa del País Vasco, si no me equivoco, allí por Irún y la zona de San Sebastián, y va corriendo toda la cordillera de los Pirineos, que para los brasileños es lo que divide España de Francia. Exacto. Son todos montañas, y va corriendo hasta la otra punta. Y la otra punta sales en el mar Mediterráneo, allí un poco por encima de Barcelona y aquello todo, en Girona y aquella zona. Y es un viaje magnífico, la verdad. Exacto. Bueno, pues eso que hizo Kilian Jornet, que es el mejor del mundo en su categoría, es una persona que él nació en la montaña, en el Pirineo, en una pequeña pueblecito, y desde niño está corriendo por las montañas como los animales, y así se ha convertido en el mejor del mundo. Pues eso que has descrito tú, que hace Kilian o que hizo Kilian corriendo, es lo que nosotros hacemos en nuestra gran aventura de mar a mar en 7 etapas, haciendo 900 kilómetros en bicicleta, precisamente desde las costas del País Vasco, desde el Atlántico, desde el norte, hasta el Mediterráneo, atravesando o pasando por los lugares más espectaculares del Pirineo, por esas montañas míticas como puedan ser el Tourmalet, Mont Blanc, Obisque o muchas otras. 900 kilómetros de ciclismo total. Tiene, por su forma geográfica, es una cordillera, nos podría recordar mucho a lo que pasa en Sudamérica con los Andes, ¿no? Es una línea montañosa, entonces no se trata de atravesarla de un lado a otro, sino de recorrerla de una punta a otra por todas sus cimas, ¿no? Entonces eso es una experiencia espectacular, porque además conforme van pasando los kilómetros te das cuenta que a su vez es muy diferente la parte más atlántica de la parte más mediterránea, la cara norte de la cara sur. Entonces, eso hace que sea un viaje muy enriquecedor, porque no son todas las etapas iguales, sino todo lo contrario. Todas las etapas son diferentes y todas tienen alguna sorpresa. Sí, yo creo que, por lo menos para mí, la primera vez que conocí, al haber viví un año en Pamplona, que está muy cerca, y corrí mucho en País Vasco y esto y todo, es una España que la mayoría de los extranjeros no conocen. La típica imagen de España
que alguien va a pensar en Mallorca, en Mediterráneo, Barcelona, una España seca. Sí. Sin embargo, lo que es el País Vasco es una España verde, como dices, Total. es una España húmeda, con el mar Cantábrico, el mar del norte. Con mucho frío en invierno. Te lo acabo de decir, yo veo ahora las montañas nevadas. Aquí en nuestro Pirineo, en nuestras montañas, lo normal es que en invierno sean blancas. Nosotros en Pirenaica, como anécdota, la primera salida que hacemos del año, la oficial, y que invitamos a nuestros amigos a venir, le llamamos la subida blanca. Y lo que hacemos es precisamente subir a una montaña del Pirineo rodeados de nieve. Y eso es lo bonito, ¿no? Es decir, la primera del año es la subida blanca. Evidentemente, España, la imagen que tenemos es la del sol y la playa, calor, y es cierto, en verano es así. Pero no todo España es así, ni mucho menos. El Pirineo no es así y, desde luego, en invierno no es así para nosotros. Incluso, bueno, recientemente salió la noticia de que, creo que es para 2026, si no me equivoco, quizás un poco más tarde, se va a presentar el Pirineo como candidata para la Olimpiada de Invierno. Es decir, aquí hay estaciones de esquí y hay nieve como para celebrar una Olimpiada. Como una persona que he recibido por casi 20 años a personas de todo el mundo para conocer Pirineos, España y otros destinos, incluso hoy Pirenaica ofrece otros destinos en Europa, ¿qué más encantan los visitantes ciclistas? Yo creo que la belleza está en todos los territorios. Cada territorio tiene su belleza y yo creo que lo bonito es dejarse sorprender. Todos partimos con unas ideas preconcebidas, podemos tener unas imágenes, por ejemplo, Dolomitas, al norte de Italia, está consideradas como quizás las montañas más bellas de Europa. Y es cierto que son muy bonitas, son espectaculares, pero cuando hacemos la ruta por Pirineos, la gente se sorprende porque quizás no tenga esa imagen preconcebida, no tenga... Lo que ocurre con Alpes y Dolomitas es que tenemos mucha información o son muy conocidos mundialmente y quizás Pirineos o parte del Pirineo no sea tan conocido. Y cuando estás en esas zonas, pues dices, esto es increíble también, esto es bellísimo. Entonces, creo que cada territorio tiene su encanto. Nosotros el año pasado empezamos a trabajar también en el norte de España, pero en la parte más de Asturias, de Galicia, que es donde habitualmente pasa la Vuelta a España. El Angliru, el Gamoniteiro, San Glorio, puertos que igual no son tan famosos como los del Tour de Francia, pero que tienen una fuerte presencia en la Vuelta a España. Bueno, pues esos paisajes que hay en el norte de España no tienen absolutamente nada que envidiar a Alpes, por ejemplo. Absolutamente nada. Yo te llevo a ciegas allí y no sabes si estás en los Alpes en Francia o si estás en Suiza o si estás en España. Sinceramente, son montañas espectaculares, donde nuevamente hay nieve, donde hay pueblecitos que parecen que son pueblos de cuento. Los paisajes son muy bonitos y cada territorio tiene su belleza especial. Ahora, hablamos aquí todo de montañas míticas, ¿cierto? Uh-huh. Y lo que es cruzar los Pirineos conlleva un acumulado desnivel considerable. ¿Qué tipo de ciclista podría pensar en hacer un viaje como este? ¿Cuáles serían los preparos, vamos a decir? Bueno, evidentemente tiene que ser una persona que monte en bicicleta con cierta regularidad. Esto no podemos decir, no, cualquiera puede venir. No. Que no sea competitivo, que no sea una carrera, no quiere decir que no sea un gran reto deportivo. Las etapas son importantes. Pero sí que es cierto que al no ser competitivo, el abanico se abre. Es más fácil o más posible que si fuese una competición. Entonces, sí que es cierto que nosotros como organización ponemos todos los medios y todo el esfuerzo para que cada participante se sienta cómodo y cumpla su sueño, porque su sueño es atravesar el Pirineo. Nosotros le vamos a ayudar, pero nos tiene que escuchar, tiene que atender a nuestras indicaciones. No nos importa que la etapa dure 5 horas, 6 horas o 7 horas. Lo importante es que sean capaces de hacerlo, porque no es una etapa, es que son 7. Si te equivocas en una etapa, igual al día siguiente estás tan cansado que no puedes hacerlo. Entonces hay que hacer las cosas con mucha cabeza y escuchándonos. Pero sí que es importante que la gente haga ciclismo con regularidad. Dentro de los participantes de Pirenaica son muy diferentes. Hay gente joven, hay gente más mayor, hay hombres, hay mujeres, hay gente que son muy atléticos, muy deportivos, hay gente con más peso, pero cada uno tiene su espacio y hay una magia especial que nos permite entre todos convivir y durante una semana ayudarnos, porque el objetivo de todos es
conseguir ese reto. Entonces, personas que inicialmente pueden ser muy diferentes acaban siendo muy amigos y ayudándose el uno al otro para que ambos consigan ese reto. Y es una experiencia en ese sentido pues muy atractiva y muy bonita. Cuando tú subes una montaña como Tourmalet con otra persona, es una experiencia que la compartes con esa persona para toda la vida, porque has compartido un esfuerzo y un momento único, especial. Es muy difícil que vuelvas a esa montaña o es algo que no lo haces todos los días. Entonces, eso te queda ahí para siempre. Y gente que 4 días antes o 3 días antes no se conocían de nada, llegan arriba, se bajan de la bicicleta y se dan un abrazo y se sacan una foto y se chocan las manos porque saben que han hecho algo que es un momento vital, es un momento que va a quedar en su vida para siempre. Entonces, eso automáticamente les une para siempre, es un momento vital y es maravilloso, es precioso. Hablamos de los Pirineos. Hay una otra parte de España de la cual Pirenaica ofrece también, que es Mallorca. Inclusive tenemos a Felipe en los podcasts, que es conocido usted de allá, ha ido varias veces. Para quien no se fue a Mallorca, ¿qué usted podría hablar de este otro hogar especial de España? Bueno, Mallorca es un lugar también fantástico para la bicicleta, porque reúne una serie de condiciones que quizás, por ejemplo, hoy no las tenemos en el Pirineo, y es el clima. Mallorca es una isla en el Mediterráneo que está a unos 30 minutos en avión desde Barcelona. Es muy accesible, tiene una infraestructura hotelera espectacular. Posiblemente los mejores hoteles de Europa estén en Mallorca, y tiene una red de carreteras, tiene cientos de kilómetros de buenas carreteras, tanto por el interior como por la costa. Entonces, esa combinación permite que en ciertas épocas del año, por ejemplo, desde febrero, marzo, abril hasta mayo, Mallorca tenga unas condiciones prácticamente únicas en Europa para montar en bicicleta. Tanto es así que la gran mayoría de los equipos profesionales se alojan allí para preparar sus temporadas ciclistas, y las primeras carreras del año en Europa son en Mallorca. Nosotros vamos allí y estamos en 6 etapas, recorremos los rincones más espectaculares de la isla, porque nos permite hacer etapas muy diferentes, en el interior más suaves, cuando vamos por la costa con más montaña. Eso es muy bonito porque permite 6 etapas muy diferentes a su vez y sin prácticamente repetir kilómetros. Entonces, Mallorca reúne unas condiciones fantásticas. Ahora, hoy, no podemos ir a pedalear en el Pirineo porque, como os decía antes, hay nieve, las condiciones climatológicas ahora son muy duras, tanto en Pirineos como Alpes o Dolomitas. Entonces, lo que nos permite Mallorca es, en las épocas en las que no se puede estar en la alta montaña, nos permite trabajar en una isla como Mallorca en unas condiciones fantásticas. Y los grandes hoteles han visto que el ciclismo es una oportunidad fantástica para ellos y se están abriendo sus instalaciones, sus brazos para acoger de la mejor manera posible y dando unos fantásticos servicios a nosotros, a los ciclistas. Y eso está provocando que en abril, por ejemplo, se calcula que hay cerca de 20.000 ciclistas al día por las distintas carreteras de Mallorca. Es un fenómeno que yo creo, por lo que yo conozco, que es único en el mundo. Ahora, hay un punto que la gente en Brasil no está tan acostumbrada, que son las estaciones del año, porque Brasil más o menos no sabemos qué es invierno. Siempre se anda en bici y tal. En estos puntos, ¿qué fechas y qué épocas del año recomiendas, por ejemplo, Pirineos, Mallorca y así por delante? En concreto, nosotros trabajamos en Mallorca en abril. Creemos que es una época muy buena, si bien es cierto que se podría ir un poquito antes, pero en marzo quizás todavía el día es corto. Lo que decías de las estaciones. Las estaciones, aquí en Europa tenemos 4 estaciones muy claramente diferenciadas: invierno, primavera, verano y otoño, y se distinguen principalmente por 3 características: por las temperaturas, por las lluvias y por la duración del día. Entonces, en invierno el día es corto, es frío y hay muchas posibilidades de lluvia. Entonces, hay que ir a las zonas donde por lo menos no llueva o donde la temperatura sea más agradable. En abril nos permite ya en Mallorca estar con el día más largo,
nos permite tener una temperatura media muy buena, sobre los 20-22 grados, y nos permite que haya poca lluvia. ¿Puede llover? Sí, pero ya es una época donde la lluvia es menor. Luego en verano, para nosotros el verano es junio, julio, agosto. Trabajamos en Pirineos, Alpes y Dolomitas, que son las altas montañas donde ya se ha ido la nieve o hay mucha menos nieve y las temperaturas son agradables. El día es muy largo en esa época del año y nos permite pues disfrutar durante muchas horas sin ningún miedo a la luz solar. Y terminamos la temporada en Alicante, que también es el Mediterráneo, en octubre, que aquí es otoño, que ya en el norte de España, como decías antes, que es más verde, ya empieza a llover mucho más y a hacer más frío, mientras que en el Mediterráneo y más al sur de España todavía la temperatura es muy buena, muy agradable, el día todavía es bueno, es largo, y entonces nos permite estar de forma muy cómoda. Nosotros acá, creo que nuestros escuchantes de Gregario se quedan encantados de escucharte, tentados a pedalear, a estar contigo lo más pronto posible. Yo estaré encantado de que vengan muchos brasileros. Han venido años atrás, hemos tenido a brasileños con nosotros y creo que todos se han ido muy contentos y muy felices. Yo estaré muy, muy contento y muy feliz de recibiros con los brazos abiertos y enseñaros nuestras montañas, nuestras carreteras, que veréis que son fantásticas. Toda la información de lo que hacemos está en nuestra página web, en pirenaica.com, y ahí podéis contactar. Y si no, a través de nuestros amigos en Brasil, seguro que también ellos os pueden ayudar a venir a Europa a estar con Pirenaica. As montanhas míticas refletem a história do ciclismo e é sempre um prazer falar sobre isso. Agora a gente conversa com Felipe Parada, um influenciador, um ciclista apaixonado. Ele conta as experiências dele pedalando na Espanha e como ele assumiu o papel de um influenciador no mundo duas rodas. Felipe Parada, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente. O prazer é meu, é um prazer realmente incomensurável conversar com você, Leandro, conversar com o Nico. Mas espera aí, tá faltando alguém? Dessa vez o Álvaro Pacheco não pôde participar dessa gravação. Uma pena, né? Até porque foi ele que te convidou para esse episódio, produziu boa parte dele. Mas o mais importante é que você está aqui com a gente para contar um pouco da sua história com a bicicleta e um pouco também da sua experiência com o tema da semana. Ô Felipe, a gente tem uma sensação de que te conhece há muito tempo e que tem até uma certa intimidade contigo. Você é um cara que é muito ativo nas mídias sociais, está sempre presente, é um influencer, né, do mundo duas rodas, se eu posso usar esse termo para você. Mas conta um pouco da sua relação, como é que começou a sua história com a bicicleta, quando é que você se descobriu não só um ciclista, mas como alguém que estimula outros ciclistas, né? Bom, eu sou da velha guarda, né? Então a minha barba branca, vocês não estão me vendo em vídeo aqui, mas eu já tenho bastante barba branca, então eu pedalo praticamente desde sempre. Então, desde que eu me conheço por gente, eu estou em cima de duas rodas. E o que acontece? Quando eu cheguei a morar, então eu morei em Nova York por um período, e é claro, fast food, McDonald's, Burger King, Wendy's, Pizza Hut. Então, nos meus 22 anos, esse período que eu fiquei fora do país, eu acho que eu ganhei em torno de uns 15 quilos, 20 quilos, enfim. Mas como eu sou um cara alto, dá para disfarçar bem. E quando eu voltei para o Brasil, claro, nesse período que eu fiquei fora, eu abandonei um pouco a bike. Foi o único período da minha vida que eu não me lembro de estar montado numa magrela. Voltei para o Brasil, comecei a ter uma rotina diferente da de lá. E falei, não, peraí, eu tenho 20 e poucos anos. Eu não posso ser tão sedentário assim. O que eu gosto de fazer? Como eu deixei a minha paixão da infância, a minha paixão da adolescência cair no esquecimento? Bom, vou pegar uma bicicleta. E 97, 98, enfim, nós não tínhamos grandes lojas em São Paulo, ou eram pouquíssimas lojas e também pouco conhecimento, pouca informação. Então eu fui na Eletroradiobras, ou Jumbo Eletro, não me recordo ao certo, não é Mapping é mais antigo, né? E comprei uma Caloi T-Type, só sofri,
mas pelo menos eu comecei a emagrecer. E aí eu fui evoluindo, trocando as peças da própria Caloi. Aos poucos eu peguei uma GT, então acho que muita gente, né, da velha guarda usou uma GT, e fui evoluindo e aqui estou. Pô, isso tem uma Você sabe longa que minha história. primeira bike que eu lembro, assim, de grande foi uma T-Type também, né? Uma 26 na época, Eu ri, né? Nico. Imagina, cara. Primeiro pedal que eu dei com 10 anos, que quando eu conto aquela história do amigo do meu pai, que machucou ele, não sei o que, a gente pegou, foi uma T-Type lá foi fazer a voltinha de 50 quilômetros. Boas lembranças dessa bike, cara. Não, e fala aí, Nico, quando a gente ia na loja, né, uma loja de magazine, uma loja grande, e quando via a T-Type, brilhava os olhos. Falei assim, nossa, olha esse modelo, que aerodinâmico. Quadro de alumínio. Tudo isso pra mostrar o quanto que a gente tá velho, né, gente? Pô, mas isso quer dizer que também tem bons quilômetros de pedal por aí, né, Felipe? O que você pode contar das aventuras e viagens que você já fez aí, principalmente dessas no exterior, com o pessoal da Pirenaica e tudo? Como bom ciclista, claro, você falou em rodagem, quando eu pedalava, nós não tínhamos tanta tecnologia assim. Então, como nós fazíamos? Usávamos o Katai, chegava do treino, aquele caderninho brochura com a capa da Hello Kitty, que a gente roubou da irmã, e aí não dava para marcar a altimetria, né? Mas marcava a quilometragem, o tempo e a velocidade média, que para a gente era o dado mais importante, né? Sim. Potência? Imagina que quanto subiu a altimetria acumulada, que nada, a gente queria saber mesmo a velocidade média. Hoje eu fiz 28,3 de média, amanhã eu vou melhorar. E tudo anotado no caderninho. E aí sim, eu fui me aventurando, porque quando entrou realmente o Strava no Brasil, não sei se vocês sabem, embaixador de Strava por um bom período. Eu posso também contar a história para vocês, como eu cheguei lá. E o Strava realmente abriu várias portas, né, de várias parcerias aí, me tornei um pouco influencer, e principalmente da Pirenaica, que realmente são os pedais mais maravilhosos do mundo. Uma coisa assim, a gente pode descrever aqui, a gente pode explicar, o Nico sabe, a gente pode falar tudo, mostrar imagens no YouTube, mas quando você chega em uma ilha de Maiorca, quando você chega nos Dolomitas, quando você chega nos Alpes franceses, né, saindo de Nice ali, você fala, isso não existe. Você imagina uma coisa, não é nem 10 vezes melhor, é 100 vezes melhor. Assim, é encantador. Então, assim, quem não pedalou na Europa tem que ir pelo menos uma vez na vida. E eu descobri por quê. O Strava acabou abrindo as portas para o Victor, que é o cabeça da Pirenaica. Então, ele conseguiu me encontrar aqui no Brasil, porque na época eu tinha, ainda tenho, o budget, né, de um check de, tipo, peraí, esse cara deve ser alguma coisa do Strava. Ele deve ser alguma coisa importante. Peraí, deixa eu entrar em contato com ele. E surgiu o primeiro convite em 2015, foi através do Strava que ele me achou. Mas ele buscou você pelo Strava, porque ele queria uma pessoa com conhecimento, alguma coisa assim? O que acontece? A Pirenaica é um pedal, vamos falar 60% de espanhóis, né? Porque a Pirenaica está sediada em Pamplona. Mas tem muita gente de fora, digamos assim, da Austrália, do Reino Unido, da Grécia, da África do Sul. Então, muita gente vai com o grupo, tá? Mas o grupo é predominante espanhol. E ele falou assim, e colombianos, dependendo do percurso, tem vários, né? Colombianos adoram subir mais do que brasileiro. Enfim, os caras são feras, né? Não preciso nem falar. Aí ele quis entender um pouco do Brasil. Ele falou assim, poxa, vem gente do mundo pedalar com a Pirenaica. Mas até hoje, só um brasileiro, antes de mim, né? Mas por quê? São 200 milhões de habitantes. Poxa, será que não tem um número expressivo de clientes, um número específico de um público legal para trazer para cá, para pedalar para cá? Como que eu vou encontrar? Aí, o pensamento do Victor, que a gente conversou depois disso numa outra situação. Bom, a melhor forma de encontrar um ciclista brasileiro realmente é dentro do Strava. Não, acompanhando, ver a quilometragem, ver onde ele pedala, se é do Rio de Janeiro, se é de São Paulo, se é uma cidade com uma concentração maior de ciclistas. E ele me mandou uma mensagem do nada, dentro do Strava. Né? Que doido. Ele escolheu uma atividade e se apresentou. Oi, eu sou o Victor, eu sou aqui em espanhol. Eu sou o Victor, eu sou aqui da Pirenaica, explicou um pouco da história dele. Gostaria de bater um papo com você.
Eu falei, isso aí, não sei não, viu? Daqui a pouco vai hackear o meu Strava, vão começar a vender produtos, igual aconteceu agora com a Polegar recentemente. E ele me mandou uma mensagem me convidando. Pô, Parada, vem aqui, vem conhecer a Pirenaica, tudo por minha conta. Eu falei, errado aí, tá muito bom para ser verdade. E aí o primeiro convite realmente foi para pedalar nos Pirineus. Ele ainda não fazia esse percurso de mar a mar, que eu acho que ele realmente é o pioneiro, e eu acho que é a única empresa que faz de mar a mar. Só relembrando que essa rota sai ali de Irún, né, a famosa terra do bife do contador, no País Basco, e cruza os Pirineus até chegar na região de Barcelona, Girona, ali no outro extremo da Espanha ali, quase na divisa com a França. O Nicolas é melhor geograficamente do que eu para explicar isso, e os Pirineus é a cadeia de montanha que divide ali a Espanha com a França, é sempre uma parte decisiva do Tour de France, quando passa por ali, as montanhas que inclusive estão na rota do mar a mar, como o Tourmalet, Peresós, Albisque, todas elas muito comuns para quem é acostumado a assistir o Tour de France, e essa é uma coisa, Parada, que quando você falou de quem pedala na Europa, quem gosta de ciclismo tem que pedalar na Europa, tem muito por isso também, né? Porque você associa os grandes momentos do esporte com essas grandes montanhas, e diferente de outras modalidades, as montanhas míticas elas são acessíveis para o amador e onde os profissionais passam. É diferente do Maracanã, por exemplo, ou de o Madison Square Garden, que pouquíssimas pessoas podem de fato praticar o esporte ali de nível amador, exceto em casos raríssimos, né? Agora, como é que foi essa experiência? Se tornou verdade quando você recebeu a mensagem do Victor, foi lá, encarou o convite dele assim com o pé atrás, né, com medo de ser bom demais para ser verdade, e foi bom demais mesmo? Como é que foi essa experiência? Foi bem assim mesmo. Então, o que aconteceu? O primeiro convite realmente foi para pedalar nos Pirineus, só que era em julho, em alta temporada. E, na época, eu pesquisei por passagem aérea, porque ele falou assim, Felipe, você vem para cá, todos os custos inclusos, terrestre. Por exemplo, translado, alimentação, café da manhã, almoço, janta, hotel, tudo incluso, porém, você tem que chegar até aqui. Então, bom, tenho que comprar a passagem aérea. Isso aí também, falei, beleza, sem problema algum, vambora. Que era para conhecer, não era para fechar nenhum parceria no momento. Então, eu pesquisando a passagem para os Pirineus na época de julho, 4 vezes mais caro do que fora da temporada. Aí eu falei, ali olhei em abril, eu não conhecia tanto, assim, ouvia falar de Maiorca, mas não tinha me aprofundado sobre a ilha. Aí eu perguntei para o Victor, falei, Victor, vem cá, tudo bem, eu vou para a Europa, vou conhecer a Pirenaica, vou conhecer como funciona o perfil de treino para vocês. E é interessante porque o Victor, ele sempre fala que é cicloturismo. Então, a associação dele, a empresa dele faz cicloturismo. Papinho. Deve ser para pagar menos imposto. Não tem nada de cicloturismo. Então, assim, ele separa em grupos, tem a galera que pedala muito lá na frente, tem aqueles senhores que o Nico pode falar, que você olha assim e fala assim, esse senhorzinho aqui vai chegar no primeiro puerto, né, como eles dizem lá, daqui a pouco eu passo ele. São os mais fortes. Os caras sobem 2, 3, 4, 5 puertos por dia, chega no hotel, toma cerveja, ri, tipo, massagem, não põe gelo. No dia seguinte, dá na cabeça de novo. Os caras são muito fortes. E senhores de 60, 70, é impressionante. Bom, retornando. Aí eu escolhi realmente a ilha de Maiorca para essa estreia em 2015, pelo fato da passagem aérea ser mais barata, porque era em abril, pré-temporada. Comprei a passagem, falei, bom, se eu chegar lá e for golpe, pelo menos eu já tô com dinheiro a mais no bolso, vou no hotel, tudo tal. Cheguei em Maiorca. O Nico conhece Maiorca? Conheço. Inclusive, a gente fez um episódio aqui sobre o Maiorca também. Com Petros, tem um especial, né? De Maiorca, é verdade. Com Petros, isso, Vinhal. Com o Vinhal também, com o triatleta, é isso. É impressionante. Peraí, vou falar mais uma vez. Impressionante. Que coisa linda. Palma de Maiorca é uma mini Paris, então se você quiser viajar para Maiorca com a esposa, e depois você segue para a parte lá da Praia del Muro, onde se concentra o maior número de ciclistas para treinar. Encontrei o Victor no hotel, aí eu olhei para ele assim, cara, você existe mesmo, não é golpe. Eu não estou aqui para comprar a sua geladeira ou vender uma geladeira.
tudo, show de organização. Dentro do hotel que a gente ficou, que é o Iberostar, tinha uma bike shop maior do que muitas bike shops aqui de São Paulo. Falei, não acredito que tem essa bike shop dentro desse... Assim, um parque de diversão e o sonho para qualquer ciclista. Aí eu me apaixonei, eu falei, não, agora eu vou fechar parceria, eu quero a Pirenaica para sempre, e fui 5 anos consecutivos. Só que eu ainda não fiz de mar a mar. Eu acho que tem um ponto que é muito forte, né, que você mencionou, o Leandro também pincelou, que é a cultura ciclística do europeu, que é algo que o brasileiro, a gente está ganhando e crescendo e cada vez mais. Só que isso a gente tem que lembrar que é centenária já na Europa. Então, quando você chega num hotel e num pessoal que opera uma viagem de ciclistas e um pessoal europeu e espanhol, o que é o tema cultura europeu, o que é preciso, o que realmente precisa, o que não precisa, o que é fanfarrice e você está perdendo tempo. Então você vai nos hotéis certos, você tem essas estruturas de ter as bikes corretas, você tem os guias que vão te falar, olha, você não vai por aqui, não faça essa viagem nessa época. E o próprio aprendizado. Você está subindo, como você falou, em Maiorca, por exemplo, o cara vai te contar as batalhas que tiveram naquele Maracanã. Você vai falar, eu estou pedalando aqui. É diferente isso, e eu acho que é algo que só você estando aqui na região para sentir isso de verdade. E muitas vezes com combatentes daquelas guerras, né? Ex-ciclistas, pessoas que estiveram ali envolvidos, né? O que torna ainda mais especial. E importante frisar também sobre a Pirenaica, sobre os treinos na Pirenaica, não é cicloturismo. Eles têm uma cultura que eles não fazem, eles não torcem o cabo do começo ao fim. Então, por exemplo, se você sai do hotel e você pega uma região plana ou um sobe e desce bem leve, vai aquele pelotão compacto rodando 26 por hora, a galera batendo papo, rindo, conversando, interagindo com todo mundo, do mundo todo. E quando chega no primeiro puerto, aí sai, né, o guia que está lá na frente, fala assim, galera, tá liberado, isso tem um briefing antes, né, explicando sobre a montanha, a inclinação, quantos quilômetros, qual é o ponto mais crítico, então fala sobre as montanhas do dia, e quando o guia sai, cada um faz o seu ritmo. Então a galera que quer ganhar um que é difícil, né? Em Maiorca é um pouquinho complicado, tem 20 mil, 30 mil, 40 mil ciclistas em cada trecho, mas aí a galera sai, né? Então a galera da ponta chega primeiro no caminhão da comida lá de cima, aí tem a galera intermediária e a galera do fundão. A galera que chega na frente vai ter um tempo maior para comer. E um detalhe, não é bisnaguinha, gel, nada contra bisnaguinha, nada contra gel, nada contra Gatorade. Quando você chega no topo da montanha, o Nico também pode reforçar isso, eles montam um banquete. Assim, é absurdo com tudo que você imagina. Lógico que tem os suplementos, você pode até, se você tiver um suplemento mais específico, você pode deixar no caminhão da organização. Cara, mas se você tá lá, aproveita a estrutura da Pirenaica, aproveita o que eles oferecem. Então macarrão, queijo, o ramon, cereja mesmo, fruta, atum. Para vocês terem uma ideia, tem até vinho. Que o pessoal, né, geralmente os espanhóis, eles chegam no topo da montanha, mas eles não vão tomar taça de vinho. Eles tomam um dedinho de vinho, né, para matar a vontade e tal. Fica naquele tempo, aí desce, né, claro, desce a montanha e vai para o próximo puerto. Rapaz, dentro aqui, você falou, o Nico deve saber, não sabe, não. Essa parte, quando eu passo em cima da montanha, não tem toda essa gourmetização, não. Na verdade, um expresso. Jaqueta rápido, correndo aí, pelo amor de Deus, sprinta para não perder o pelotão e salve se Deus quiser. E como é que é pedalar dias seguidos, assim? Como é que é essa experiência de subir montanha dia após dia, de fazer atividades aí numa sequência, né? No caso do Mar a Mar, por exemplo, são 9 dias seguidos. Como é que o seu corpo reagiu? Olha, eu não sei. O negócio é tão mágico, você fica tão encantado com tudo, que eu acho que cria uma endorfina dentro de você, que você melhora a sua performance. Assim, não sei como, não sei de onde você tira a força. A cabeça da gente manda tudo. Então, cria uma coisa tão incrível dentro de você que você não sente dor,
você não sente desconforto, porque eu levei o meu selim e eu levei o meu pedal. Isso é a recomendação. A bike eu peguei da própria organização. Então você aluga eles. Na ilha também tem várias lojas, Canyon, Trek, outras marcas que você pode alugar, né? Você não precisa levar a bike daqui do Brasil. Eu recomendo alugar lá, leva suas medidas do Bike Fit, chegou lá, acerta mais ou menos o seu tamanho, porque você não precisa ter essa preocupação de carregar a bicicleta, achar a bicicleta, o medo de danificarem a bicicleta na viagem. E quando você chega, por exemplo, na Pirenaica, você locou a bicicleta com eles, de carbono, últegra, eletrônica, o modelo que você quiser, a bike já está dentro do seu quarto. Você só vai acertar as medidas. Levou o selim, levou o pedais, você chama alguém da organização, eles colocam o selim para você, colocou os pedais, você sai, mas está 1 centímetro maior, 1 centímetro menor. Depois de algumas horas de pedal, você nem vê mais essa diferença, né? Porque realmente é de outro mundo, Demais. E os Pirineus têm um encanto, um charme, assim, algo diferente, que é como toda grande cadeia de montanha, eu acho que ela te dá um fator de humildade até, às vezes, assim, né? Você dá aquela reflexão e é diferente você pedalar em altas montanhas, porque é algo que a gente não tem no Brasil também. Então, sou suspeito para dizer, sempre que eu vou para os Pirineus, eu fico realmente encantado. Pirineus, Alpes, os Andes também tem algo similar, né? Não, e nos Alpes, o Labonnet, você subindo, vai mudando, assim, você vai sentindo, porque na TV é uma coisa. Você estando lá, você vai vendo mudando a vegetação. Acima dos 2.000 metros, você já vê que você já fica um pouco mais ofegante. 2.200, 2.300, 2.500. Fala assim, eu não acredito que eu estou a 2.500 acima do nível do mar. E aí você só vê pedra. Você já começa a ver só pedra. É uma coisa... É filme. Realmente são cenas de filme que gravam, né? E assim, a gente fechando os olhos, acho que acontece com vocês também, você não precisa nem olhar as fotos no celular. Você consegue lembrar desses momentos que gravou já em arquivos temporários da sua cabeça. Temporários não, permanentes da sua cabeça. A equipe Pirenaica, o suporte da Pirenaica, conta com várias vans de apoio, tanto para carregar o ciclista, como a bicicleta, como a parte da alimentação. E você pode colocar a bicicleta e tirar a bicicleta do carro de apoio a qualquer momento. Então, às vezes, aquele dia você não está se sentindo bem e não quer subir 4 montanhas no dia. Então, você pode escolher aquela montanha que você é mais fascinado, fala assim, peraí, eu vou subir a 3ª montanha do dia. Então, você vai com o carro de apoio, a sua bike vai no suporte, bonitinha, com todo cuidado, e você vai acompanhando os outros ciclistas. Quando chegar no pé da montanha que você deseja subir naquele dia, simplesmente você tira a bike do carro, sobe a montanha, chegou lá em cima, todo final de montanha tem a comilança, os comes e bebes, a gente, né? Eu não perdi 1 quilo lá, voltei exatamente com o mesmo peso que eu fui, chegou, subiu a montanha, tirou a bike, quer dizer, colocou a bike novamente, sobe na van e vai pro hotel. Então, assim, você não é obrigado a cumprir todos os dias, lógico que a gente quer, né? Mas a gente, às vezes, tem que conhecer o corpo e acabar respeitando essa parte. Felipe, um grande prazer ter você e a sua história aqui com a gente no Gregário. Eu acredito que essa rota Mar-a-Mar aí é um desafio que tem que ser cumprido, cara. Espero que você consiga voltar aqui para contar como foi em breve. Não, com certeza, este ano já está na agenda, então a gente vai arrumar as malinhas, vou ver se eu levo a minha esposa, ela não pedalou nenhuma vez ainda na Europa, a bichinha tá assim, doida para ir para lá, e eu espero voltar para contar essa história, contar o Mar-a-Mar para vocês, e aquilo, eu resumi ao máximo, né, porque a gente vai ceder espaço pro Victor falar, nada melhor do que o cara da Pirenaica, e vamos encher os Pirineus de brasileiros. Como a gente já imaginava, o Felipe Parada é uma figuraça e uma história bem divertida de compartilhar. O episódio 92 do Gregário Cycling Pirineus termina aqui e eu convido você a visitar a gente no Instagram, no YouTube ou no seu feed de podcast favorito. A gente tem muito mais conteúdo esperando por você. Inclusive, esse assunto, os Pirineus, vai render uma série de especiais que vão ser publicados na próxima semana. Um grande abraço e até a próxima!